Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Conversando com Jesus, Preces ao Entardecer. Estamos estudando o livro Pão Nosso, do benfeitor espiritual Emmanuel, e hoje é a lição de número 169, Olhos. Começa com uma citação de Pedro, dizendo: eles têm os olhos cheios de adultério. Eles têm os olhos cheios de adultérios. Então, hoje nós vamos refletir sobre o nosso olhar espiritual. Emmanuel tem uma mensagem, num determinado livro, onde ele diz que nossos olhos são educáveis. Ou seja, nós conseguimos educar, assim como os nossos olhos, também os nossos ouvidos e a nossa boca. Então, vamos refletir hoje sobre o olhar, sobre a visão espiritual. Disse Pedro, eles têm os olhos cheios de adultério. Em primeiro lugar, Pedro não está se referindo a alguém que tem um olhar cobiçando outra pessoa. Ele aqui não vai falar sobre a luxúria, não é só isso. O adultério aqui tem um sentido maior. Pedro se refere à pessoa que se desvia da lei divina, não só por causa da sexualidade, mas sim aquele que tem um olhar invejando você, invejando a sua voz, que deseja ter a sua vida, a sua beleza, a sua esposa, o seu marido. E também alguém que está se afastando da lei de Deus, que está se afastando do olhar amoroso, compreensivo e caridoso de nosso Senhor. Então, adúltero também é a pessoa que se distanciou internamente da lei divina. A alma em desvio da lei com pensamentos menos felizes. Um desvio do olhar lúcido da vida, olhar e sentimentos contaminados. No Sermão do Monte, Jesus disse: se todos os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lindo, não é? Se todos os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, forem maus, estarás em trevas. E quão grandes serão essas trevas? Jesus define os olhos como sendo uma candeia, ou seja, a luz sai de dentro e se projeta para fora. Jesus está dizendo assim: a maneira como eu olho a vida diz muito sobre o meu sentimento. Se o meu sentimento é luminoso, essa luz interna se projeta num olhar luminoso, que olha a melhor parte das pessoas, que enxerga o bem em tudo e nas pessoas também. É um olhar otimista, esperançoso, olhar educativo, que reflete uma luz já acesa no coração. Por outro lado, se a pessoa só enxerga pessimismo, motivo para se queixar, para reclamar, problemas, o pior lado, condenação, o que isso diz da pessoa? Que internamente ela ainda não tem luz. Por isso ela só vê uma cortina de sombras. Por isso Jesus disse: se teus olhos forem maus, estarás em treva íntima. Se teus olhos forem bons, a luz já acendeu dentro de você. E o apóstolo Paulo traz algo assim, mais ou menos parecido com o que Pedro disse. Paulo disse: nada é puro para aquele que é impuro. Nada é puro para aquele que é impuro. A criatura, quando está com sentimentos contaminados, ela não vê pureza em ninguém, em lugar nenhum. Tudo para ela é pessimista, é negativismo. Às vezes uma criatura está agindo com pureza e a outra, que está com o olhar contaminado, não enxerga e só vê maldade e impureza. Então vamos começar o texto de Emmanuel de hoje. Olhos cheios de adultério constitui rebelde enfermidade
em nossa luta evolutiva. Raros homens se utilizam dos olhos como lâmpadas abençoadas. Poucos homens empregam os olhos como instrumento vivo de trabalho santificante na vigília necessária. Então vamos dar uma paradinha, fazer uma reflexão sobre esses 2 parágrafos. Sabe-se lá, meus irmãos, quantas encarnações nós já vivemos, tentando remover as escamas de nossos olhos, como fez o apóstolo Paulo quando ele viu Jesus. A impureza, os véus que cobrem nosso olhar, que contaminam nossos sentimentos, olhando para as pessoas com cobiça, com interesse, com inveja, com desejo. Então nós devemos estar há séculos sob o amparo de Jesus, tentando remover a trave de nossos olhos, a cegueira espiritual de nossa vista, essa rebelde enfermidade, como disse Emmanuel, das nossas lutas evolutivas. Quantas oportunidades nós já podemos ter perdido de remover as sombras de nosso olhar e não julgar tanto, não é? Mas vamos continuar tentando, meus amigos. O importante é ter essa consciência e frear cada vez que o nosso olhar quiser trazer para nós um sentimento negativo. Para conseguir, por fim, enxergar a luz de Jesus e seguir os magníficos passos do nosso Mestre amado. Os doutores da lei, os homens importantes daquele tempo, por exemplo, não conseguiam enxergar a luz que Jesus emanava, as curas que ele realizava, o bem grandioso que ele fazia para a multidão. Os olhos puros de Jesus viam nas pessoas corações sedentos de renovação, de mudança, pedindo ajuda, pedindo socorro, como por exemplo foi com Maria Madalena, foi com Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo de Tarso, foi com Pedro e tantos outros. Quantas pessoas condenavam Jesus, porque Jesus comia na casa de pecadores, Jesus falava com a prostituta, Jesus curava os leprosos. Então o olhar negativo é uma enfermidade, é uma doença sim. Quantas vezes a impureza não está nas pessoas que estão nos julgando? A impureza está no olhar de quem olha e julga. E Emmanuel continua assim: a maioria das criaturas trata de aproveitar o olhar para identificar o que o outro possui de pior. A maioria das criaturas usa o olhar para ver o que a outra pessoa possui de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixar os ângulos mais apreciáveis nos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Então, muitas vezes, esses interesses inferiores estão na pessoa que está olhando. Por isso, ela projeta o olhar inferior dela no outro. Então, vamos meditar sobre isso, meus irmãos. Não é que Jesus não enxergava os defeitos das pessoas. É claro que Jesus via, Jesus sabia de todas as coisas, mas ele não se detinha nessa parcela da sombra. Ele procurava ajudar as pessoas. Ele via que a pessoa tinha sombras, tinha seus defeitos, tinha os seus deslizes, mas ele se voltava para a luz. Ele destacava a melhor parte, os melhores pontos das pessoas, para desenvolverem nelas a parte de luz. Por isso a importância do olhar, quando nós tivermos que olhar alguma coisa, uma situação, uma pessoa, que possamos destacar o melhor lado de tudo. Possamos incentivar, ajudar, jamais apontar o lado negativo. Porque todos nós somos falíveis, todos nós ainda estamos a caminho, todos nós temos muitas coisas para ainda nos modificarmos, para melhorarmos.
não é? Não é somente o outro, nós também. Então, não vamos nos fixar no lado sombra das pessoas, apontando somente os defeitos. Vamos pensar como sair das situações, indo para o lado da luz. Então, certa vez, Jesus estava com os discípulos por uma estrada e eles passaram por um cachorro que estava morto já há alguns dias. E os discípulos logo disseram: Nossa, como ele está fedendo! E Jesus disse: Que dentes lindos que ele tinha. Que diferença, não é, meus irmãos? Que diferença de posição, de mente e de olhar. Continuando o texto de Emmanuel. Se atravessam um campo, certas pessoas não notam os benefícios que ele pode trazer para muitas pessoas. Não admiram a beleza da obra divina, mas sim pensam na possibilidade de lucros pessoais e imediatos. Se enxergam uma moça afetuosa, uma moça bonita, premeditam quase sempre laços menos dignos para com ela. Não pensam num compromisso sério, mas sim num prazer imediato, fácil, sem compromissos sérios. Muitas pessoas se encontram companheiros nos lugares que têm um objetivo inferior, acham que todos ali compactuam com os mesmos objetivos inferiores. Então vamos dar uma paradinha para meditar aqui. Por exemplo, certa vez uma pessoa viu Chico Xavier num bar e espalhou que viu Chico bebendo. Chico estava naquele bar falando de Jesus para aquelas pessoas. Quantas pessoas viram Jesus no meio de pecadores e acharam que Jesus fosse um pecador e não tiveram olhos para ver como Jesus tentava ajudar aquelas pessoas, como Jesus falava de Deus e de um reino de luz e de amor. Voltando ao texto de Emmanuel, ouçamos o alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho. Olha que interessante, Emmanuel aqui está nos dizendo algo. Olhos otimistas. Se nós tivermos olhos otimistas, nós saberemos extrair coisas sublimes, ensinamentos celestes nas mais diversas situações da nossa estrada. Vamos nos lembrar aqui, meus irmãos, dando uma paradinha no texto. Francisco de Assis foi chamado certa vez porque um lobo havia invadido um povoado em Gúbio, na Itália, e foram pedir ajuda para Francisco de Assis, porque aquele lobo estava assustando os moradores que estavam trancados em casa com medo do lobo. Francisco, então, antes de entrar na cidade de Gúbio, no povoado, faz uma prece a Jesus, porque ele não sabia o que fazer com o lobo, como ajudar aquela população. Então Jesus diz a Francisco: Francisco, entra lá e ajude ao lobo, porque ele está assustado. Ele se perdeu da matilha, ele tem fome, ele tem medo, ele está perdido. Francisco então entra com um olhar diferente, com olhos otimistas, e ele se torna amigo do lobo. Ele dá comida, ele dá água, ele dá carinho, ele conversa com o lobo, ele conquista a amizade do lobo, e aos poucos a população vai abrindo as portas e vai saindo de suas casas. E o lobo, por fim, se torna um amigo de todos ali e passa a viver naquele povoado. Olhos otimistas de Francisco, olhos otimistas de Jesus. Então, não projete o mal aonde o mal ainda não se mostrou. Nunca enxergue o mal aonde o mal não existe. Analise as coisas e tenha o foco sempre na luz. E terminando assim a mensagem de Emmanuel, Emmanuel diz o seguinte: o homem cristão e prudente, que segue Jesus,
sabe contemplar os problemas primeiro em si mesmo, mas nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então, que ninguém tenha maldade no olhar, mas sim pureza. Não projete o mal aonde o mal ainda não se mostrou. Não construa o mal e projete no outro. Não. Analise todas as coisas, tenha o foco sempre na luz. Bonita mensagem, não é, meus irmãos? Bonita mensagem. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece. Vamos rogar ao nosso Mestre amado Jesus que abençoe o nosso olhar, para que no ano que vai nascer, em 2025, todos nós possamos enxergar a luz divina. Luz que desce e nos envolve todos os dias, do amanhecer até o anoitecer, quando aparecem as estrelas no céu. E banhados por essa luz que vem do amor de Deus, que todos nós possamos então enxergar o mundo com olhos de amor, com carinho e piedade pelos nossos irmãos, que muitas vezes estão perdidos na terra, com medo, sozinhos, sem estrutura familiar que os sustente, e o que lhes falta, na verdade, é amor. Vamos rogar à Mãe Maria, a nossa Mãe Santíssima, que abençoe o nosso olhar, para que ele tenha sempre pureza, que não agrida, que não julgue, que não condene, que o nosso olhar não faça mal a ninguém, que o nosso olhar não mate sequer uma planta, mas que o nosso olhar seja de luz e mansidão, a levar paz e serenidade a outros corações. Que seja um olhar de carinho para com nossos irmãos, que sejamos capazes de abençoar com nossos olhos os que caminham ao nosso lado, transmitindo-lhes força, esperança, coragem nas situações mais difíceis desta caminhada. E assim sendo, que possamos abrigar em nosso coração um templo divino e iluminado pela sintonia divina e constante com a maior fonte luminosa que jamais existiu, Jesus de Nazaré, com seus olhos de pura luz, de pura bondade. Olhos que nos acompanham como fonte de amor e bondade e nos ama profundamente. Benditos sejam os olhos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, que as bênçãos, que o amor grandioso de Jesus possa nos envolver a todos. Que esse amor de Jesus possa banhar o nosso lar, nossos familiares, nosso caminho e a nossa vida. Que tenhamos uma certeza que o olhar misericordioso do Mestre está sempre sobre todos nós. Jamais estamos sozinhos ou abandonados. Não tenhamos medo, mas sim fé, muita fé. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus, paz e bem a todos.